Olá, todos bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a fisiologia da respiração. Eu mandei um vídeo para vocês que conta um pouquinho dessas estruturas e como elas funcionam do nosso sistema respiratório, né? Então, que começa lá no nariz, passa pela traqueia, chega no pulmão, nos alvéolos, preenche isso, faz a troca gasosa nesse ambiente dos alvéolos e o oxigênio cai na corrente sanguínea e o CO2 é expelido, certo? A gente poderia simplesmente chegar aqui e falar, eu poderia chegar aqui simplesmente e falar para vocês que a respiração acontece, se a gente fizer a respiração de um certo jeito, ela tem um certo resultado. Então, vamos treinar e praticar desse jeito e para obter esse resultado. Só que isso não traz para a gente esse conhecimento interno da nossa fisiologia, que é extremamente importante e poderoso, né? Quando a gente tem o conhecimento de como a coisa acontece, primeiro a gente faz com mais consciência, né? Depois, essa prática, ela acontece com mais consistência, mais corretamente, né? E depois serve como um grande incentivo, porque a gente fala assim, tá, faz sentido, tem um porquê, tem uma razão, tem uma fisiologia por trás e foi construído assim. Mais ou menos com essa lógica que eu acho que é importantíssimo a gente entrar nessa temática, né? Então, ali naquele vídeo, naquele rápido vídeo, a gente vê que existe esses dois elementos gasosos, que é o oxigênio e o CO2, né? O O2 e o CO2 acontecendo ali, essa troca. E a gente sabe que o oxigênio é aquela molécula, é aquele gás que nos nutre, né? Que leva esse prana, essa energia vital para todas as nossas células. E o CO2, a gente considera ele como algo que o nosso organismo não precisa e por isso que ele sai. Mas não é bem assim a história. O CO2 ele é extremamente importante para a nossa fisiologia, em primeiro lugar, para regular o ritmo da nossa respiração. Então, é ele que vai ditar esse ritmo, porque se o nível de CO2 eleva, a minha respiração vai ficar mais rápida, para que essa troca aconteça mais rápida e eu consiga regularizar, voltar ao equilíbrio, vamos dizer assim, desses dois elementos no meu corpo mais rapidamente. E também porque ele é importante em algumas químicas que acontecem dentro do nosso corpo, inclusive para a liberação do oxigênio que está dentro da hemácia. Então, ele serve como chave para abrir a hemácia e o oxigênio sair. Aí ele entra e vai embora, né? Então, o CO2 é extremamente importante. O que a gente não pode deixar acontecer é que esses níveis de CO2 se elevem muito a ponto de desequilibrar todo o sistema e, a partir daí, gerar um monte de desequilíbrio de patologias, etc, etc, etc. Tá? Então, isso é bem importante da gente deixar claro. Uma outra coisa muito importante é que essa respiração, ela acontece, sim, nos pulmões, né? Essa troca gasosa acontece no pulmão. Só que, na verdade, o pulmão ele não é um músculo. Ele é uma estrutura esponjosa que tem e é oco, né, que consegue fazer essa troca. Só que quem dita esse movimento de expansão e retração aí sim é um músculo que fica aqui, que é chamado diafragma, né? Acho que todo mundo já ouviu falar. E esse músculo aí sim, ele sobe, ele desce, ele sobe, ele desce. E é esse movimento dele que faz com que o nosso pulmão expanda ou contraia. Tá? Que aumente ou diminui a pressão interna dele para que o ar que essa troca gasosa possa acontecer com o ambiente. E aí sim, esse músculo, ele é autônomo e também ele pode ser controlado, né? Então, é aquela mágica que a gente já conversou no outro momento, que a respiração ela é automática, mas ela também é uma das poucas fisiologias do nosso corpo que é automática, mas também pode ser controlada. Né? São os dois caminhos.
E esse diafragma, ele é controlado por um nervo que sai daqui, vai até aqui, se conecta com ele, se conecta com todos os músculos intercostais, que são das costelas, e que é o nervo frênico, que ele é 2 caminhozinhos e que faz essa conexão, e ele que vai ditar esse ritmo de diafragma, tá? E o diafragma, quando ele tá em descanso, ele tá assim, ele tá nessa posição. Ou seja, os pulmões, eles estão contraídos. Ou seja, está acontecendo a expiração. Quando ele está contraído, ou seja, está em movimento, está em ação, ele abaixa e a expansão do pulmão acontece. E aí o ar entra, há essa mudança de pressão do externo com o interno e o ar consegue entrar, tá? Então a gente fala que a ação, que o ato de respirar, inspirar, ele é ativo, porque ele precisa dessa movimentação do músculo, né? Essa ativação do músculo. E o expirar, ele é mais passivo, porque ele é só o relaxamento do músculo, é como se o músculo estivesse sem fazer ação, né? Ele relaxa e o ar sai. Então, esses são pontos importantes para a gente começar. E aí entender como que tudo acontece depois daí. Que isso daí é uma coisa que acontece a gente querendo ou não querendo, né? A gente sabe que essa respiração, ela acontece a todo momento na nossa vida, quer queira, quer não queira. O que vai acontecer é uma mudança de ritmo, né? Uma mudança de potência, mas ela vai acontecer, né? Dependendo de como está o desequilíbrio gasoso dentro do nosso organismo. Legal. E aí, tem um outro capítulo do nosso organismo que se chama sistema nervoso. E que aí bate direto naquelas temáticas que nós vamos trabalhar durante todos os nossos encontros, que é essa questão do desacelerar mente e corpo, né? Então, se a gente não falar do sistema nervoso, a gente não está falando de nada disso, né? E então a gente vai falar um pouquinho do sistema nervoso e depois como entra a respiração nessa história toda. Então, o nosso sistema nervoso, a gente pode dividir ele em 2 partes, em 2, tá? Que é o sistema simpático e é o sistema parasimpático. Acho que todo mundo também já ouviu falar em algum momento desses nomes. E também provavelmente já ouviu falar que o sistema simpático é o sistema de luta e fuga, que não é o melhor nome para ele, diga-se de passagem. E o simpático e que o parasimpático é o de desacelerar e recuperar, desaceleração e recuperação. Ok, faz sentido. Por outro lado, não é só isso, principalmente quando a gente fala do simpático. Esses 2 sistemas, eles sempre têm que estar em equilíbrio, porque eles acontecem o tempo inteiro na nossa vida. Acaba acontecendo que, em muitos indivíduos, esse sistema fica mais desequilibrado, né? Quando a gente fala desequilibrado, é que o simpático toma mais conta do cenário e o parasimpático fica adormecido. E a gente vai entender como que isso acontece. Então, por que não é totalmente correto falar que o simpático é luta e fuga? Porque o simpático, ele está presente na nossa vida em todos os momentos. Então, para a gente acordar de uma noite dormida, despertar, aumentar nosso batimento cardíaco, as ações no músculo, a irrigação do sangue no músculo, para que eu faça um movimento de acordar e de despertar, eu estou acionando meu sistema simpático, né? Para que eu possa me focar, me concentrar numa atividade, num estudo, na realização de um trabalho, eu preciso acionar meu sistema simpático. Para eu fazer uma corrida, um esporte, qualquer tipo de movimento corporal, eu preciso acionar meu sistema simpático, né? Porque sem isso eu não consigo executar essas tarefas, tá? O que nesse cenário do patológico é quando esse sistema simpático ele não desliga, ele
ele não consegue fazer esse balanço, esse equilíbrio com o parasimpático. E aí que o sistema pode entrar em colapso. E depois eu vou trazer um exemplo para a gente, uma metáfora para a gente entender melhor o que a gente está falando, tá? Então, nesse cenário de cronicidade de excesso do simpático, de não desligar o simpático, é quando a gente atinge aqueles cenários de estresse patológico, né? Essa percepção de ameaça constante, que é um pouco o reflexo da ansiedade, né? A questão de a gente sempre estar em muita ação e os músculos estarem super rígidos e tensos. Então, e aí vai. Pode ser... quanto mais crônico for, até chegando num cenário de burnout, que é uma coisa que eu estou estudando agora, né? Que é uma ativação super potente do simpático sem esse desligar. E aí a gente tem o parasimpático, que ele entra exatamente nesse equilíbrio, com esse papel, né? Então, a gente fala que ele é de desaceleração e de recuperação e reparação, ou que ele pode ser o freio. Então, o simpático é o acelerador e o parasimpático é o freio desse nosso sistema nervoso. Tá? Então, ele vai falar assim, opa, para um pouco, volta, recupera, depois você volta ativa. Ativa, recupera e volta ativa. Isso é saudável, isso é saúde, isso é bem-estar, isso é viver. Viver. E o que é esse simpático? Né? O parasimpático. O simpático, ele é uma cadeia... Desculpa, ele não é só um nervo, ele é uma cadeia neural, uma cadeia de neurônios e de canais que são gânglios que passam toda a coluna vertebral e tem as suas inervações, tá? Porque ele vai fazer essas ações. Mas a adrenal. A adrenal fica em cima dos nossos rins aqui nas suprarrenais, assim que ela vai liberar a adrenalina. Então, aqui essa composição do simpático. Quando a gente vai para o parasimpático, ele é um nervo chamado nervo vago, tá? Que ele começa aqui também na nossa C2, na cervical, tá? E desce por toda a coluna, vai descendo por toda a coluna até chegar nos intestinos. E ele tem a conexão com o coração, com os pulmões, com todo o sistema digestivo, inclusive o intestino, tá? Então, ele tem toda essa conexão e ele é um nervo que ele tem, que a gente chama que tem caminho duplo. Ele tanto recebe informações do cérebro e repassa para os órgãos, os organismos, como as situações do organismo também vai para o cérebro. Então, fica nesse caminho de mão dupla. Eu tenho aqui uma imagem para mostrar para vocês que eu deixei selecionada aqui. Ó. Esse aqui é o nervo vago. Tá? Então, ele começa aqui em cima e vai descendo, conecta-se com o coração, os pulmões, estômago, todo o sistema digestivo e chega até o intestino. Tá? Então, esse é o nervo vago. É bom a gente conhecer e ter a visualização dele, porque ajuda muito dentro do processo de autorregulação, porque é isso que ele faz. Tá? Ele entra dentro da nossa fisiologia como o nosso canal de autorregulação, que vai parar o simpático quando ele precisar parar, ou quando a gente ditar que quer que ele pare. Né? Isso que é lindo dessa fisiologia, porque a gente tem esse poder. Então, é um poder que hoje a gente deposita em um monte de medicamento que a gente toma para redução de estresse, para redução de ansiedade, para redução disso, para redução daquilo, e a gente tem dentro da gente, que eu costumo dizer que a gente tem uma farmácia dentro da gente mesmo, né? Então, ativando esse sistema parasimpático, através da ativação do nervo vago, é que a gente consegue fazer a desaceleração, como se fosse desligar alguns gatilhos dentro do nosso corpo. E mente e corpo
relaxam, se acalmam, descansam e entram em homeostase. Ok? Tá muito lindo, belo, maravilhoso, mas como isso acontece? Né? Então, voltando para a estrutura do pulmão e do coração e do diafragma, que a gente falou anteriormente, a gente tem quando existe a inspiração, os pulmões crescem, certo? E o diafragma abaixa. Nessa do diafragma abaixar, o coração, que ele já está ali meio esmagadinho, ele ganha um pequeno espaço, tá? Um pequeno espaço. E aí, ele tem uma fluidez melhor do sangue dentro dele. Então, pensa que é como se fosse uma via de carros e que está mais tranquila, né? Que ele consegue fluir melhor, um pouquinho melhor. Então, essa mensagem vai para o cérebro e fala assim, a gente precisa ativar o coração, porque ele está mais lento do que ele deveria estar. Então, ele leva uma mensagem para ativar mais o coração. Então, ele aumenta a frequência cardíaca. Isso é tudo em pequenas quantidades, tá? Mas acontece. Aumenta a frequência cardíaca. Por outro lado, quando a gente expira, o diafragma ele sobe. Os pulmões se contraem, verdade, mas o diafragma ele sobe e ele que ocupa mais espaço. E o coração ele fica mais apertado também. O micro mais apertado, mas fica mais apertado. E aí, essa via que estava fluindo, agora ela tem trânsito, né? Então, o sangue fica um pouco mais difícil de circular. Aí, isso manda uma mensagem para o cérebro e fala assim, eu preciso acalmar o coração, porque ele está muito demandado, né? Está com a circulação comprometida. Então, ele vai lá, aciona o nervo vago e fala assim, manda para ele acetilcolina que ele vai acalmar. Ele vai lá e manda acalmar o coração. Então, o que a gente tem aqui, a inspiração aumenta os batimentos cardíacos por essa história toda e a expiração faz o contrário, tá? Ela acalma o coração porque manda mensagens de que ele precisa ser acalmado, tá? Ele manda mensagem de que ele precisa de informações de segurança. Então, ele vai trazer isso para o corpo, ok? Legal. Então, tudo isso falado, a gente consegue entrar efetivamente no que é a respiração, né? No que é essa respiração de controle, né? O que a respiração consciente pode trazer de benefícios para o organismo, né? Para essa fisiologia. Que é essa respiração onde a gente tem uma respiração mais profunda, tanto inspiração quanto expiração, e a alongada, né? Então, quando a gente fala que principalmente a gente tem essa noção, porque quando a gente está... Vamos pensar no cenário extremo de estresse, né? No cenário extremo de estresse, de agitação, de entrega, de querer fazer de corrida, né? Todos esses cenários são cenários de simpático superativado. A respiração, como ela vai ficar? Ela vai ficar elevada e ela vai ficar rápida, né? Porque ela precisa dar conta, ela precisa entregar, ela precisa fazer com que esse corpo entregue o que ele está se propondo a entregar. E quando a gente faz essa respiração lenta e profunda, a gente está dizendo para ele... Calma, tá tudo bem. Não tem por que ficar nervoso, estressado, querendo que seus músculos tenham mais sangue para você correr mais rápido. Não. E essa mensagem, ela é dada pela expiração, tá? Ela vai passar a mensagem de segurança para o nosso sistema nervoso, tá? E acionar o sistema parasimpático, o freio. Ok? Então, quando a gente faz
a gente está conseguindo ampliar esse tempo de momento de informação de segurança para o nosso organismo, para o nosso cérebro, para o nosso nervo vago, né? Então, eu estou dizendo, tá tudo bem. E aí ele vai responder automaticamente, legal, que bom. Então, eu vou começar a trabalhar com essa perspectiva de que tá tudo bem. E aí, todos os nossos sinais melhoram. Então, os batimentos cardíacos reduzem, ficam mais baixos, né? A frequência cardíaca, a pressão cardíaca diminui, né? Duas partes do nosso cérebro são beneficiadas, que é o córtex frontal, que é de tomada de ação, de foco, de clareza mental, que é o nosso... como posso chamar? Que é aquilo, é o nosso foco de concentração e de realização. E as nossas amígdalas, que são, na verdade, são duas, né? Que é o nosso centro de medo, né? Que é de proteção, na verdade. É aquela parte do corpo que vai dizer para a gente, tem um perigo aí, você tem que correr. Tem um perigo aí, você tem que fazer alguma coisa. E vai acionar esse sistema. E no estresse desse sistema da amígdala funcionando, o que ele gera? Ansiedade. Porque ele vai acionar até mesmo quando não existe. Até mesmo quando é irreal. Então, qualquer coisa que a gente... Isso é muito lindo. Qualquer coisa que a gente realiza no nosso organismo, ele pode ser através dos nossos olhos ou pode ser através dos nossos pensamentos. Então, se a gente colocar um grande tapão no olho e montar um cenário na nossa cabeça, positivo ou negativo, todo o nosso sistema ele vai trabalhar positiva ou negativamente da mesma forma. Porque ele não entende o que é real e do que não é real. Ele vai entender o que você está acionando ele, o que você está comunicando para ele. Né? Que você pode estar comunicando através do sensorial, através dos pensamentos. Né? Pensamentos que geram emoções, que geram resultados no nosso corpo. Então, por isso que a respiração ela é tão poderosa nesse aspecto de autorregulação, de trazer a homeostase para o nosso sistema através de um movimento muito simples, gratuito, que está sempre com você, a qualquer momento, não importa, em qualquer momento você pode acionar esse recurso dentro de você. Né? E se acalmar e voltar para o prumo e ter mais clareza, porque quando você respira, você... Nossa, estou vendo esse problema de uma outra forma. Porque você conseguiu oxigenar seu cérebro, você trouxe foco para o seu lóbulo frontal e aí você consegue agir com mais coerência. Né? Não fica naquela coisa, um monte de caixinha sendo acendida assim ao mesmo tempo, sabe? Uma loucura. E aí isso te perde, te faz perder, te faz não saber agir corretamente. Né? Tá bom, mas então eu sempre vou ficar dependendo dessa respiração, né? Controle dessa respiração, de entender que eu preciso dela e acionar ela. Sim e não. Né? Porque ela vai estar aí com você independente de qualquer coisa. Você aciona ela quando você quiser e bem entender. Só que, se você tem uma prática contínua desses, porque são alguns, tá? Desses tipos de respiração, você vai ganhando um tônus no nervo vago, tá? É como se você estivesse exercitando os seus músculos, né? Quando você faz academia, puxa ferro, blá, blá, você vai ganhando músculo, certo? Você vai tendo uma estrutura muscular mais forte. É exatamente a mesma coisa que acontece no nervo vago. Quanto mais você exercita esse nervo vago dessa forma, ele vai ganhando esse tônus. Então, o que acontece? Quando você é colocado num cenário de estresse mais potente do que você está acostumado, por exemplo, você vai reagir de uma forma totalmente diferente se você tivesse esse tônus enfraquecido. Né? Por isso que as práticas respiratórias contínuas, elas são super recomendadas para que isso aconteça. Então,
Uma pessoa que tem uma prática respiratória, uma prática de yoga, uma prática de meditação, pode ter certeza que ela vai ter uma reação totalmente diferente ao mesmo cenário de uma pessoa que vive em estresse contínuo. É normal, né? Isso é fisiológico, não é porque eu quero, né? Não é, é fisiológico. São os músculos sendo trabalhados. Eu gosto de dizer assim, que eu faço a minha yoga para trabalhar meu corpo, né? Exercitar meu corpo, né? E é importante, fundamental, meus tecidos, meus ossos, meus músculos, fundamental, importante para minha saúde e meu bem-estar. Mas eu também exercito o meu sistema nervoso, né? Justamente para que eu consiga viver em cenários atípicos e com mudanças frequentes, com mais consistência, com mais presença e com mais bem-estar. Então, é isso que eu tinha para contar para vocês hoje. E no nosso próximo encontro, amanhã, às 6:30 da manhã, nós vamos trabalhar essas práticas respiratórias e entender como que elas acontecem e qual é melhor para o quê. Eu tenho ansiedade, eu posso aplicar qualquer uma delas que funciona? Sim e não. Talvez uma possa ser mais eficiente que a outra. Em caso de estresse. Em caso de medo. Né? Pode variar. Uma pode ser mais eficiente que a outra. E a gente vai conversar sobre isso amanhã. Ok? Então, continuem respirando.